Olá, está começando aqui mais uma edição do nosso painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília, não é? Você acompanhando com a gente personalidades aqui da região metropolitana, personalidades do Brasil, que passam aqui pelas nossas bancadas e junto com você debatem, não é? Discutem, aprofundam os temas importantes que fazem o dia a dia aqui da nossa cidade, cidade de Santos, de toda a região metropolitana e, claro, os temas importantes a nível nacional também sempre discutidos aqui. Painel regional, você sabe, de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, enquanto estiver no ar o horário eleitoral, estamos às 10 para as 2 da tarde, 20 minutos um pouquinho atrasados, não é? E a nossa reprise também de segunda a sexta, às 7h30 da noite, também enquanto perdura o horário eleitoral, já que a reprise normalmente é às 20 horas. Final de semana, aos sábados, você tem uma edição às 15 horas, 3 da tarde, e no domingo, às 17 horas, não é? Às 5 da tarde, painel regional, portanto, de segunda a segunda, com debates e informações para você que vive, não é, que trabalha e que se interessa pelos temas importantes da região e do Brasil. Nessa edição, em pauta, em discussão, o mercado imobiliário, não é, aqui da cidade e da nossa região metropolitana. Prazer recebendo aqui um especialista no assunto, consultor imobiliário, César Antelo, que nos visita mais uma vez. Tudo bem, César? Prazer receber você. Tudo bem, Edgar. Obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra, é um prazer estar aqui no painel regional, principalmente com comentaristas do Quirlate, dos que estão aqui formando a mesa de hoje. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado ao César por estar conosco. Com prazer a gente anuncia aqui o nosso companheiro, né, médico veterinário Eduardo Filete, figura sempre antenada com os assuntos importantes da região e do país, mais uma vez com a gente. Tudo bem, Filete? Prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa aqui, pela direção do programa, que agora aos sábados às 15 horas e aos domingos às 17 horas. Boturão trazendo a mala aqui para o Santa Cecília, vai morar aqui na TV Santa Cecília, o Boturão, né? Fazendo 3 programas por dia, mais sábado e domingo, mas o Boturão gosta aqui, ele mora aqui perto, já trouxe uma parte do vestiário dele aqui, das roupas, gravatas, porque vai praticamente passar o dia todo aqui no Santa Cecília, né, Boturão? É verdade, passamos aqui e com muito prazer, muita satisfação, né, tentando levar o melhor para o telespectador que gosta de acompanhar os assuntos regionais e, claro, também está antenado com as questões nacionais. E o nosso Uriel Vilas Boas, jornalista, advogado e referência, né, no sindicalismo aqui da cidade e da região, mais uma vez participa conosco. Tudo bem, Uriel? Tudo bem, eu só acrescentaria o que o Filete acabou de falar, que se Boturão apresenta o programa, nós estamos ligados no programa também. Então, a diferença é o local. Ele está aqui, nós estamos em casa assistindo, porque realmente o debate, a discussão, a avaliação das questões do momento é algo assim muito importante. E a gente fica muito satisfeito de participar desse programa. Muito bem. O programa está gravado nessa edição, não fica impossível a sua participação via telefone, mas pelas redes sociais você compartilha conosco, não é? Acompanha o reprise do programa, praticamente depois dele encerrado, vai para o YouTube, como você está acostumado, né? Pelo facebook.com/painel regional, você curte a gente aí, como também está acostumado no nosso dia a dia, nas edições corriqueiras aqui do painel regional. Como eu disse na abertura, a pauta, o assunto central é o mercado imobiliário e eu queria que o César fizesse aí uma abertura, um preâmbulo aí, né? E como é que vai o mercado, antes da gente falar especificamente da questão dos imóveis para alugar aí, que foi uma pauta recente aqui na mídia regional que gerou muita polêmica, enfim, né? Aquele boom, aquela explosão imobiliária de 5, 6 anos atrás, parece que arrefeceu um pouquinho aqui na nossa região, acho que no Brasil inteiro, né, César? Boturão, o que acontece é o seguinte, na realidade, na minha ótica, não houve um boom imobiliário. O boom imobiliário foi o efeito. A causa foi o boom de crédito. Houve um aumento de crédito muito grande. Perfeito. E as pessoas puderam se programar com o advento, desde o Plano Real lá atrás, que houve um equilíbrio, ou pelo menos condições de planejamento melhoradas em razão da teoricamente inflação controlada, o crédito também apareceu com mais ênfase. Por quê? Porque nós sabemos que os maiores juros de toda a Via Láctea são cobrados pelos banqueiros brasileiros, inclusive os bancos governamentais. E claro, o que o banqueiro faz? Ele vende dinheiro. Então, quanto mais dinheiro ele colocar à venda, mais juros ele vai receber. Por trás desse interesse de ganho financeiro, houve
o segmento imobiliário, que houve um crescimento. Por que agora deu uma estagnada de 2 anos para cá, a coisa vem caindo e tudo mais? Porque está ligado intrinsecamente à capacidade de renda do tomador de empréstimo. Ou seja, a classe média, que muitos saíram do aluguel, foram para o financiamento, não conseguem mais, porque conseguem mais bancar as suas despesas do cotidiano. Porque é simples, você não tem só a prestação do apartamento, do imóvel, da casa própria. Você tem o celular, você tem a TV a cabo, você tem o restaurante, você tem a escola dos filhos, você tem plano de saúde, você tem uma série de coisas, de custos. E aí você começa, então começa uma adaptação de acordo com a necessidade financeira de cada família. Aquele que morava em 2 quartos, a família aumentou, em vez de buscar um 3 quartos, continua no 2 quartos com mais gente. Aquele que morava sozinho, não conseguiu bancar o financiamento, saiu e voltou para a casa dos pais. Hoje é comum nós vermos crianças de 40 a 50 anos de idade morando com os pais. Mas por quê? Os pais têm a segurança da renda. Pouca ou muito, mas os aposentados todo mês estão lá. Aqueles que não tiveram o desprazer de entrar num consignado, ou a necessidade de entrar num empréstimo consignado. Então eu acho que essa situação ela é mais séria, porque ela mexe muito na estrutura da sociedade brasileira. E a sociedade brasileira está intrinsecamente ligada às ações de governo. Lamentavelmente, acabamos sempre caminhando para um lado da política. Não a política partidária, claro, mas a política econômica. Da forma como está indo, eu estou muito cético com relação à nossa cidade e ao mercado futuro. E quando eu digo futuro, eu digo os próximos 10 anos. Eu já tive a oportunidade de ver aqui, não há planejamento nenhum viário para a nossa cidade. Não há planejamento nenhum das questões sociais da nossa cidade. A cada dia, a cada hora, chegam novas combis, colocando pessoas de rua aqui na nossa cidade. Isso tudo vai atrapalhar, num determinado momento, a questão da habitação. Porque hoje, quem podia, em sã consciência, Uriel, Filete, Boturão, lembrar ou pensar que a classe C, classe média, iria comprar apartamentos na Vila Nova, na Vila Matias, a questão de 10 anos atrás. Quem poderia imaginar? Ninguém imaginaria, é verdade. Né? Mas por quê? As facilidades, prestações, custo de terreno, está caminhando para lá. Só que está indo, o progresso está chegando primeiro que a infraestrutura. Não tem boas escolas, não tem bom comércio. Ruas escuras. Ruas escuras. Ao lado de ainda pequenos nichos, nós temos aqui no Canal 3, aqui perto da Francisco Glicério, abriram a Senador Feijó, quanto tempo faz? Uns 10 anos já? E tem uma vilinha ali de barracos que estão ali. Fizeram um prédio novo, bonito, eco, não sei das quantas. Tá. Tem casa. Agora estão fazendo um prédio comercial, já fizeram, já entregaram. O Armênio Mendes até comentou isso aqui no programa, que ele disse que ele, quando foi fazer um motel lá, desfavelizou aquela região. Foi. A ideia era para o grupo de São Paulo, segundo o Armênio, ser um planejamento e deixar uma estrutura ali de favela ainda uma estrutura que não deveria ficar e poderia ter alargado a rua, né? E dos dois lados da Senador. Quer dizer, alargada a Senador, que o Armênio disse que desfavorizou aquela região e aumentaram em vez de aumentar a rua, puseram um prédio ali, complicou, ficou que a única saída, uma das únicas saídas do centro para a praia, né? E a rua ficou estreitada ali, né? Então, e aí você vê. Então o que eu vejo, porque do meu ceticismo, se alguém perguntar, já vou até responder. Porque o que eu vejo são interesses políticos, interesses menores, interesses financeiros, interesses momentâneos. Ninguém pensa macro na cidade, ninguém pensa macro na população. Como se não tivessem filhos que não fossem gerar netos para essas pessoas que são hoje as cabeças pensantes da nossa cidade. Lamentavelmente, eu não vejo muita alternativa de renda para o trabalhador. A população de Santos vem envelhecendo com o tempo e vem diminuindo. Os jovens estão saindo
continuam saindo. Continuam saindo. Não tem geração de renda e cada vez mais o capitalismo abrupto está tomando conta. São pequenos grupos de mega corporações que estão vindo de fora, estão se juntando, estão fazendo joint venture, estão fazendo tudo. E não estão dando. Eu não sou contra nada disso. O que eu sou contra é a exploração comercial sem a contrapartida da infraestrutura. Isso eu acho que não pode existir se nós pensarmos em país, em cidade. Filete e Uriel, aqui o César à nossa disposição para a gente discutir esse tema que é amplo, né, e bastante interessante. César, quando você fala da infraestrutura, a gente fica preocupado e muitas pessoas falam que os espigões, as torres, né, que também geram emprego, geram renda, podem causar problema na infraestrutura do saneamento, porque nós não vamos aumentar o tubo de esgoto, não aumentou, pelo menos a gente não viu ninguém mexendo nisso, né, tirando colocações pontuais, assim, alguns locais. E você, por exemplo, diz que existe uma crise também nos imóveis de um quarto, os imóveis pequenos. Mas quando você conversa com uma pessoa como você, um corretor de anos, uma pessoa que está gabaritada para realmente entende dos problemas, estuda e tal, as pessoas falam, Filete, imóvel tem bastante desalugado, né? Porque a empresa, a reportagem diz que não faltam imóveis de quarto-salas, 1 quarto, 2 quartos em Santos. Mas, segundo os corretores que eu conheço, né, e eles sempre falam, não, imóvel tem bastante, Filete, parado também. Falta um pouco, mas falta algum de luxo, de repente um quarto que a pessoa queira uma piscina, tal, mas no mercado existe, mas não existe ficha para que a pessoa possa entrar nesse imóvel e dar uma tranquilidade para o corretor e para o dono do imóvel. O que falta? Falta material ou tem material e falta aprovação de ficha? Falta de tudo um pouquinho e tem de tudo um pouquinho. Só para vocês entenderem o que é o mercado que você colocou. Se nós estivermos falando no segmento de vendas, o que está se vendendo hoje é 1 e 2 quartos. Hoje está se vendendo 1 e 2 quartos, que é o metro quadrado mais caro. Mais caro do que apartamentos de luxo hoje. Hoje você pega um apartamento num prédio novo, que tem algum tipo de serviço ou lazer, quarto-sala com 45 metros quadrados, com varandinha, vista para a praia, vista livre, churrasqueira, quadrinha de esporte, piscininha, tal, não sei o quê. Esse apartamento está sendo vendido hoje, brincando, de 8 a 10 mil reais o metro quadrado. Alto, hein? Muito. Mas é 45 metros. Aí você fala 10 mil reais, 45 metros, 450 mil. O cara tem um carro... 450 mil reais, um apartamento de 45... Um quarto-sala, Um quarto-sala? Mas ele falou também com... Mas é um condomínio novo, com lazer, tudo. Sim, né? Tem uma estrutura... Muito caro. Sim, mas é o separado que vai morar lá? Mas agora, veja bem, se você falar assim para mim, a família é um apartamento de 160 metros quadrados, 750 mil reais. Você faz a conta, qual é o metro quadrado mais barato? É lógico, mas né? Quanto aumenta o apartamento, o metro quadrado o valor tem que diminuir, né? Por causa que o elevador é o mesmo, mas... isso é mercado, isso não não é ciência, isso é mercado. Porque está encalhando mais também, né? Está encalhando mais porque a capacidade, o que eu falei há pouco, a capacidade de endividamento das pessoas está no limite, elas não têm mais condições. Hoje nós vivemos um mundo do consumismo. Eu tenho 2 filhas, quem tem filho sabe. Lançou um celular novo, lançou uma roupinha nova, lançou um negócio. Todo mundo, é um modismo. Uma internet é o mais rápida. Isso. Então, nessa situação, os pais, eles têm um comprometimento de renda, os que são os fomentadores da família. Às vezes não consegue atingir. Então, o que você faz? Você compra um apartamento pagando 10 mil metros quadrados, por exemplo, mas está dentro da tua estrutura social. Você vai se apertar. Pegou um fundo de garantia, jogou um carro na parada, tal, conseguiu dar 100 mil de você entrada, aperta, se ele vai pagar a prestação de 3 mil por mês aí, o cara conseguiu pagar. É isso aí, e você se aperta e vai morar mais apertado, mas no local melhor. E ninguém quer ir para o outro lado da cidade ou para bairros com menos infraestrutura. Hoje, as construtoras descobriram que o filão que resta, Santos é uma ilha, não tem mais espaço físico, ainda existem muitos terrenos ou muitas casas com áreas grandes, casas antigas, que
vale mais o terreno do que a própria edificação que ali se encontra. E estão buscando novas alternativas. Então é comum você ver na Vila Nova, você na região de Mercado, na região do Mercado, ali Silva Jardim e tal, tem um lançamento estupendo, de vários prédios, vai ser misto, uso misto. Para faculdade, para faculdade e tal. Por quê? Porque o custo da obra é o mesmo. O custo do cimento lá ou aqui é o mesmo. A mão de obra é o mesmo. O que encarece é terreno. Então você consegue dar uma alternativa para a classe C e D. E atrás disso, nunca se esqueçam que tem os bancos. Os banqueiros estão atrás de todas as obras. Antigamente, o construtor construía por recursos próprios. Raros são aqueles que constroem por recurso próprio. A maioria hoje está usando dinheiro, porque a maioria das construtoras é SA, é capital aberto. Então a coisa está... O César fez umas colocações que a gente tem que tirar algumas conclusões. A primeira delas é a expressão planejamento. É incrível quando a gente fala em planejamento, e aí eu associaria a expressão participação, porque em verdade nós vivemos hoje um momento de crescimento em todos os sentidos. Não se pode negar que houve uma ascensão social, que houve uma melhoria do padrão de vida do brasileiro. É claro, nós temos questões pontuais, mas no geral o brasileiro melhorou, não é? E curioso é que a gente discute hoje a aquisição de imóvel num prédio de grande porte, não é? Quando em verdade, eu me lembro não muito tempo atrás, se discutia a construção de conjuntos habitacionais por parte do chamado BNH. Quem não se lembra o que chama mais a atenção, aquele conjunto que tem lá o Jaú, né, que é ao lado do conjunto habitacional diferente, que é do Aparecida. Então a gente percebe que nós temos uma cidade hoje completamente diferente do que era, e eu diria dividida em duas. Uma área com prédios enormes e luxuosos e ao mesmo tempo cercada como o antigo Caldeirão do Diabo ali na Senador Feijó, hoje chamada Vila Santa Casa. Então, quando se fala no planejamento, é que a gente percebe a importância da participação na discussão dessas questões. E, no caso, quando se fala, quando o César menciona o banqueiro planeja, o banqueiro determina regras, ao passo que nós, enquanto sociedade, não tomamos partido e não discutimos essas questões, não é? No geral. E a gente é obrigado a sair correndo daqui para ali. E mais ainda, uma situação interessante. Eu conheci muito, no meu tempo, né, de jovem, quando a gente falava em casamento, era alugar um apartamento, alugar uma casa. Hoje eu quero comprar, não é? Hoje eu quero pagar uma prestação porque eu quero um imóvel para mim. É por força do crédito, né? Exatamente. Então nós precisamos avaliar o oferecia, né? Não é só o crédito, a gente tem que entender também que a sociedade mudou muito e hoje a vaidade está aflorada. O status quo do cidadão, muitos não se permitem morar de aluguel, porque tem aquela situação do seguinte: eu vou pagar 1.500 do aluguel, eu pago 1.800 na prestação e vou morar no que é meu. Mas desde que tenha o valor para dar a entrada. Esse é o grande... E aí, essa conta, se você olhar de forma simplória, ou melhor, simplista, você vai falar, tem razão. Mas não é esta a conta. Porque isto aqui, para você pagar R$ 1.800 para o banco, pelo seu financiamento, você está falando em 20, 30 anos. Sem a garantia de que em 20 e 30 anos a sua renda será suficiente. Aí o que acontece? Ah, mas o aluguel é melhor? É isso que você está dizendo? Depende do conceito. Eu não acho o aluguel melhor. Mas dependendo do momento, ele é melhor. Se o momento, e aí entra o que você falou, Uriel, os casais, há 20, 30 anos casavam, eles iam primeiro alugar um apartamento para criar uma estrutura financeira sólida, a base, para dali gerar para a família. Hoje eles já entram se endividando. Se vem um filho, o detalhe é o seguinte: você paga imposto, todo mundo paga imposto. A contrapartida do imposto qual é? Seria educação, saúde e segurança. Todos os três você tem que pagar a parte do governo.
O governo não faz a parte Você paga dele. 2 vezes. Paga 2 vezes. Você paga Aí- o plano de saúde, você paga o colégio do Isso. seu filho, você paga... Condomínio. Aí você veja uma coisa, você casa. Casa e compra lá. Você consegue pagar. Porque é você e sua esposa. Daqui a 1 ano, vem o primeiro filho. Daqui a 2 anos, o primeiro filho tem que estar na escola. A renda do cidadão não subiu, com certeza não subiu, na forma que subiu a prestação de 3 anos atrás, quando ele comprou o apartamento. E aí ele tem a necessidade de pôr o filho na escolinha, porque os dois têm que passar a trabalhar. Aí ele tem que ter um plano de saúde, porque não tem condições de confiar no governo, ou na medicina pública, na saúde pública. Como é que faz? Pois é, mas tudo que você fala gira em torno do que eu chamo de participação. Não tenha dúvida. Não é, inclusive, quando se fala aqui que a cidade não tem mais espaço para crescer, coisa e tal, você sobe o Morro da Nova Sintra, você vê prédios sendo construídos lá. Algumas áreas. Aí Alguns você, já habitados até. Já. inclusive, você vai à Zona Noroeste, é uma preocupação de começarem a construir prédios enormes na Zona Noroeste. E aí, para terminar essa conclusão, para terminar esse fato, nós temos o centro da cidade, onde Santos começou, com prédios lá caindo aos pedaços, não é? Porque o patrimônio, Isso é um tema bom, viu, Uriel? patrimônio histórico. Exatamente. E, no entanto, não se trabalha no sentido de aproveitamento daquilo como deveria ser. E não aproveitar apenas Moradias no populares. sistema assistencialista, não. Trabalhar para fazer com que a comunidade perceba que ali é possível morar. Mas tem alguns Eu prédios vou na fazer João o seguinte, Pessoa, viu, na César? São Francisco. Estou em cima do break aqui, para fechar esse primeiro bloco aqui, pegar esse gancho que o Uriel colocou, ele até tinha anotado aqui, a área central de Santos, para a gente discutir um pouco, debater um pouco esse tema. Como o Uriel inteligente que é, não é? Já levantou a bola, a gente vai para o rápido intervalo e voltamos para falar sobre esse assunto que é bastante polêmico, né? Voltamos já já. Estamos de volta, este é o segundo bloco desta edição do Painel Regional. A gente, com muito prazer, recebendo aqui o consultor imobiliário César Antelo, também a presença sempre importante do nosso Eduardo Filetti e ainda o Uriel Vilas Boas, mais uma vez participando e colaborando conosco nessa edição, onde o tema é o mercado imobiliário, né? Já falamos aí sobre vários aspectos da explosão de crédito que aconteceu alguns anos atrás, né? Que gerou para muitos o boom imobiliário aqui na cidade de Santos, na região, e agora arrefeceu um pouquinho, falamos sobre a questão de aluguéis, enfim, o Uriel lembrou aí um tema muito importante, né? Que é a área central da cidade. O excesso de tombamentos, né? Isso já foi debatido aqui, quem gosta muito desse tema é o advogado e nosso comentarista Manuel Rogério, também o vereador Banha, que batem muito nesse tema aí, o excesso de tombamentos, acho que houve um exagero por ali, né? Misturaram o que era história com o que é velho, né? Que é ruína, enfim, e aí engessaram praticamente o centro histórico inteiro. Não sei o que o César Antelo pensa sobre isso, mas nós no ano passado recebemos aqui o diretor regional do Sinduscom, Ricardo Besquiza, que também acabou abordando esse tema, e foi mais ou menos nessa linha, nessa direção. Não é que o empresário, que o construtor não queira ir para o centro da cidade, né? Mas é que ele está engessado lá. Você pensa o quê, César? É possível realmente a gente recuperar o centro da cidade de Santos com mais unidades, né, de moradias, né, para que o centro volte a ser realmente revitalizado, não? Eu vou responder fazendo uma pergunta. O que alguém faria no centro da cidade hoje, de segunda a quinta, esquece a sexta, tá? De segunda a quinta, ou mesmo um sábado à noite, ou um domingo, após as 18 horas, o que tem para ser feito no centro da cidade? Absolutamente nada. A mesma coisa que no Guarujá. No Guarujá, de segunda a quinta, não tem nada para fazer, mora um monte de gente lá. E não tem nada para fazer no Guarujá. A diferença é... Não tem vida própria pro Guarujá. A Não tem diferença cinema, não tem nada disso. Quer dizer, cinema não faz A diferença do Guarujá, se você está falando em termos de pitangueiras, orla de praia e tudo mais... Astúrias e tal. Astúrias. Você ainda tem uma vida social... Mas você vai à noite lá, é escuro, bem, mas o problema do Guarujá é a iluminação pública, que lamentavelmente... Mas você vai lá perto, tem uma luzinha acesa só, tá, quer dizer, também não tem vida própria. Embora seja um lugar maravilhoso, praias lindas e tal. Isso. Cubatão. Cubatão. Né? Então, Quer dizer, seria a mesma coisa. Agora, o que falta? Todos os lugares que nós estamos falando, falta vida. Para você dar vida, o que você tem que colocar lá? Pessoas. Se não tiver pessoas, não tem vida. Não vai ter bar, não vai ter Não vai comércio, ter não vai ter nada, padaria, não vai ter nada. supermercado. Não tem a convivência social. As pessoas... Por exemplo, um bairro que muito me agrada, é um bairro que ainda
sobrevive, em que pese a especulação imobiliária está assassinando o bairro, mas ainda tem alguns costumes muito gostosos da época dos meus avós, é o Marapé. O Marapé você anda, você ainda vê nos verões, cadeirinha na rua e os vizinhos conversando, trocando receita de bolos e tal. Isso é qualidade de vida, isso é sociedade, isso eu acho que deve ser resgatado. Né? Integração entre as pessoas, os vizinhos. Pois não, Leandro. Mas é uma situação interessante que você está mencionando aí, porque nós estamos discutindo praticamente o crescimento da cidade a partir de quê? De prédios. A minha avó, quando era viva, falava, nunca me convide ou nunca tente fazer com que eu venha morar num prédio, num apartamento. Eu quero morar sempre numa casa, a casa é o meu terreno. Claro. E tem um vizinho de um lado, vizinho de outro, que vão me respeitar como cidadã. Ao passo que morar num apartamento, às vezes a gente não tem um relacionamento, tem a amistosidade de dizer bom dia, boa tarde, com o vizinho às vezes frente. Nem isso. Às vezes nem isto. Eu administro condomínios no escritório, eu sei que estou te falando. Mas tem a segurança, a segurança maior relativa, de você. Relativa. Não, mas veja bem, e todo mundo fala relativa, mas você se sente mais seguro em você morar numa casa na ponta da praia, ou numa casa no Marapé, tá? Ou num apartamento, você tem uma portaria 24 horas, quer dizer, o cara tem que vencer o porteiro lá, né? Eu me sinto mais seguro morar em Santos. Não, veja mesmo se eu morar num condomínio de alto luxo no Guarujá, não, mas aí eu não moro. Você está apelando, nós estamos falando da região. Não é apelando. Por exemplo, no meu prédio tem 2 por andar, tem 40 moradores, são 2 blocos, 40 mais 2 cobertura lá, tem 42 moradores, famílias, né? Quer dizer, o cara para assaltar, vamos supor, ele vai assaltar, ele rendeu o porteiro lá, mas ele não vai assaltar os 42, é uma loteria, né? Outra coisa, se eu estou lá, por exemplo, eu sou do conselho e fiz algumas normas, o motoboy já não entra mais lá, o cara tem que vir descer, pizza só pelo elevador, desce o dinheiro, mas a gente faz algumas normas de segurança. Tem câmera, você tem câmera por internet da sua casa e tal. Você pode ter isso tudo numa casa, mas eu vejo meu irmão que mora numa casa, o que ele tem, vamos supor, ele tem câmera, fica vendo lá na clínica a câmera e tal. Quer dizer, são preocupações que o cara que mora no apartamento é lógico, se você quiser assaltar a pessoa, você vai assaltar, mas é mais difícil do que uma casa. A casa você não tem um porteiro, tal, lógico. Se você puser um porteiro, também um porteiro que seja de má índole lá, ele até adianta, mas na casa tem o guarda da rua também, que se não for de boa índole, ele pode avisar também as coisas e tal. Mas num prédio você tem maior segurança, ou não? Eu tenho, se a pergunta é uma pergunta para mim, eu vou te falar assim, eu acho que a insegurança, ela está em todas as áreas, basta você ir ao banco, o banco tem toda a segurança lá, mas ele não se mexe se você... Eu tenho um amigo que há 2 anos atrás tomou um tiro na porta do Banco Itaú, da ponta da praia e morreu. Porque fez um saque de R$4.000. Então veja bem, a segurança é um problema que é efeito para o mercado imobiliário. Não é a causa é ações de governo, é a situação. Lógico. Então, a segurança é em toda a área. A casa, eu entendi exatamente o que você está colocando e concordo com você, Filete, no seguinte sentido. A casa, estatisticamente, ela é mais fácil de acontecer um assalto ou alguma coisa do que, teoricamente, um condomínio. E eu digo teoricamente. Nós somos uma cidade abençoada. Eu costumo dizer o seguinte, dizem que Deus é brasileiro. Eu vou mais longe. Para mim ele é brasileiro, nascido em Santos e ali pertinho da ponta da praia. Sabe por quê? Porque, meu amigo, não tem lugar mais bonito de todo o Brasil do que quando você sai do Canal 6, faz aquela curva do Aquário, vê aquela Fortaleza da Barra lá no Guarujá, o sol nascendo, quem acorda cedo e vê o sol ali nascendo, é a coisa linda. A cidade toda, né? A cidade inteira, mas aquele pedaço especial. O Guarujá, com aquela ciaga lá, aquela coisa de estaleiro que está descaracterizando um pouco a beleza, porque tem aqueles mastrodontes de guindastes ali e tal. Mas, enfim, não, é o preço do progresso. Agora, o que eu queria, se vocês me permitem, focando a questão da habitação, não da segurança, nem da beleza da cidade, mas da habitação, vamos analisar alguns pontos que eu acho que são causas dos efeitos que nós estamos discutindo. Primeiro, o Uriel falou no primeiro bloco, espigões, aquecimento da cidade. Santos é uma cidade abafada, úmida. O mar, eu me lembro, tenho 50 anos de idade. Há 30 anos, eu velejava, eu parava ali na última ponte, que hoje não é mais ponte,
no final do aquário, aquela rampa, fizeram um deck do pescador ali, o mar chegava ali no máximo. Hoje o mar está quase na frente do aquário. A faixa de areia diminuiu. Tem uma pedra de areia ali, né? Faixa de areia, não né? vou entrar no Como mérito São Vicente também, é do Gonzaguinha, Isso, sumiu. a mesma coisa. Aí você pega e coloca. Isso já é uma questão que podemos debater, se é climático ou não sou especialista, não conheço. É o canal que está sendo desassoreado, não sei, não vou entrar no mérito. Mas é fato, o fato é que está acontecendo. Aí você coloca, libera os espigões. Na década de 60, quando a praia começou a ser ocupada, as casas de trás ficaram sem ventilação, sem uma série de coisas. Hoje nós temos 1, 2, 3, 4 quarteirões de espigões. Antigamente, o gabarito era até 15 pavimentos. Hoje nós temos aí no Gonzaga 35, 32. 40, sei lá quantos pavimentos. E a ganância do homem não permite que isso cesse. Porque a tecnologia avança na mesma proporção, ou talvez até numa proporção menor, do que a ganância do homem. Nós estamos elevando o gabarito da cidade, cada prefeito que entra, cada câmara que muda, altera, faz, e a gente... O terreno fica mais caro, né? O terreno fica mais caro. E Sergipe é proibido, hein? Aí você Sergipe tem uma seguinte, cinco Aracaju é maravilhoso. Aracaju é 5 andares, aí conforme a cidade vai chegando mais profundo, Boturão, vai aumentando o prédio. Isso. Mas é 5, depois... Mas é o que está faltando? Na Qual é a Pedro causa seria, disso tudo? seria 8, vai andando a cidade, né? Aí você tem lógica, é uma escada. E você tem uma situação que é o seguinte, cada apartamento, cada prédio que você libera mais, vamos pegar 20 andares só. 25, está na moda 25. 25 andares. 2 vagas por apartamento. 25 andares, 50 apartamentos só, 2 por andar. 2 vagas, 50 apartamentos, são 100 carros. 100 carros. Aonde estaciona? Subsolo, faixa para baixo, tal. Uma série de condições no Código de Obras, que não entra como área construída, varanda, tá bom, vai lá. Ótimo. E as ruas? Aonde coloca na mesma quadra, 2, 3, ou uma quadra para lá, uma quadra para cá, tem um lançamento imobiliário, eu aposto, do canal 3 para a ponta da praia, no mínimo 1 a cada 3 quadras, em construção. Na ponta da praia, na região do Colégio do Carmo, tem vários. Deve ter ali brincando, só na rua Egídio Martins, na rua do Carmo, antes do canal 7, entre a Dino Bueno e o canal 7, tem 3, 4. Na Pompeia. Na Pompeia também. Então você veja, aonde vai colocar, e a rua Egídio Martins vai continuar nas mesmas dimensões. Vai diminuir. Vai ter que ter mais guia rebaixada, porque tem entrada e saída de carro. De rua tá uma brincadeira não hoje. Tem mais. Não tem estação, não tem onde parar. Não tem onde Na parar. Castro Alves não é uma rua existe. que só tinha casa, hoje só tem apartamento lá, você não consegue parar Agora, mais. o que é isso? Sabe o que eu acho que é isso, Uriel? Aí você que é uma pessoa mais, como é que eu posso dizer? Você vê um pouquinho além da parte técnica só, eu vou te pedir assim, não sei se você vai concordar comigo, mas a palavra que gera todo esse inferno que nós estamos vivendo nos grandes centros, isso não é um privilégio de Santos, tá? Sem dúvida, claro que não. É a palavra consciência. Consciência, ela está intrinsecamente ligada a ações políticas. Hoje, nós estamos num ano eleitoral, o que nós estamos vendo, no primeiro turno, que eu acredito que terá um segundo, não sei, não entro na área, na seara, não é minha seara, é um baixo nível de ataques de um candidato a outro, pela manutenção do status quo de cada um deles, pela manutenção do poder de cada um deles, a qualquer preço, a qualquer custo. E isso vai reverberando de cima para baixo. Lembra da época das nossas avós que falavam, o exemplo vem de cima? E é isso que nós estamos tendo de exemplo. Essa é a sociedade que nós estamos querendo mostrar para as pessoas, que nós estamos querendo mostrar para o mundo. Nós somos, infelizmente, rotulados como terceiro mundo, e acho que vai ser difícil, talvez nem daqui a 2 gerações, conseguiremos sair desse rótulo. Por quê? Porque todo mundo só visa o seu próprio umbigo. A coisa como está indo, quando você fala de participação, é a mais pura verdade. Esse é o efeito. A causa é que não dá tempo da pessoa querer ser participativa.
ela vai ser participativa sendo um ser humano? Ela vai lá nervosa, ela pode falar uma besteira, tem alguma coisa que processa, tem o outro que manda prender, tem o outro que vai perseguir, tem o outro que vai... Essa é a política que nós estamos vivendo. Nós começamos esse segundo bloco falando da área central da cidade, depois fugimos um pouquinho do tema, né? Eu queria retomar esse assunto. Uriel tem algo a complementar ainda, não? Tenho. É que a conversa hoje está tão importante, os temas abordados, que eu até responderia, inclusive, ao Filete, quando ele falou a questão de segurança no prédio onde mora. Nós tendemos hoje a morar em prédios esvaziando as ruas. Se o bandido vê a rua vazia, porque lá no Marapé o pessoal fica na rua, batendo papo, trocando ideias. Então o bandido pensa duas vezes. Então o que nós temos hoje, até isso é uma falta de planejamento da nossa parte, mas tem planejamento da parte dele. Então o que nós gostaríamos de avaliar, quem não se lembra dos bons tempos quando os navios encostavam aí para ficar 10 dias, 15 dias, não é? Hoje ficam 6, 7 horas e... E o centro da cidade, a chamada Zona Boêmia, era movimentada a qualquer hora do dia ou da noite. Verdade. E ali permitia que eu descesse na estação da Santos a Jundiaí, lá no Valongo, atravessasse a pé ali tranquilamente, qualquer horário. Eu pegava o trem 5h25 da manhã para ir para Cosipa. Eu podia andar ali no centro da cidade, descendo do bonde, tranquilamente, sem problema nenhum. Então o que a gente precisa avaliar, e aí quando estava falando do centro da cidade, está esvaziado, e aí entra a questão do planejamento que envolve o comércio para atrair clientes e ao mesmo tempo atrair segurança, porque com muita gente no centro da cidade teríamos segurança. Se pessoas passassem a morar lá, não num prédio aqui, num prédio ali, num prédio acolá, eu diria um conjunto de pessoas que consideram aquilo o seu bairro, a sua moradia, a coisa muda de configuração. O que nós não temos é exatamente isto. Muito bem, vamos para o nosso segundo intervalo, voltamos já e na sequência a gente segue um pouquinho, né? Retoma um pouquinho a conversa sobre os... Os caras fazem como querem, da forma que querem. É como o síndico de uma fé, marca a reunião, domingo de manhã. Muito bem, estamos retomando aqui o nosso painel regional, este é o terceiro e último bloco desta edição, falando sobre um tema bastante importante, bastante polêmico, não é? Que é o mercado imobiliário e a ocupação, não é, urbana aqui na nossa cidade de Santos, não é? Prazer recebendo aqui o César Antelo, que é o consultor nessa área, o nosso Eduardo Filete e também o Uriel Vilas Boas, mais uma vez colaborando com a gente aqui. Eu queria retomar então, César, a questão do centro de Santos, não é? Você disse o que se faz depois de um determinado horário no centro de Santos, realmente faltam mais investimentos, aí o Filete lembrou de Guarujá, eu lembrei de Cubatão, né, que também 6 horas, 6h30, 7 horas da noite, você anda realmente uma escuridão danada, Verdade. Né? Tem poucas coisas oferecidas aí para as pessoas, isso é uma realidade, não é uma crítica a nenhum dos municípios, sem dúvida nenhuma, né? Mas o que é que se faz? O que é que se pode fazer, na sua visão, né? Como é que se pode avançar em direção ao centro de Santos e superando esse problema aí que o prefeito já disse que vai pôr a mão nisso, né? Que também considera exponencial aí para a cidade se tomar aí de novo o centro de Santos de desenvolvimento, nessa questão se fez aí de tombamentos, né, para muitos, e eu sou das pessoas que pensam assim, né, em excesso, essa confusão que foi feita aí entre prédios históricos e prédios velhos e ruínas, né, que podem muito bem ser derrubados e colocados à disposição aí do mercado para se construir prédios novos, enfim, você que é o nosso expert aí no assunto, né, você acha que ainda é possível uma retomada do centro de Santos, né? Sim, claro. Eu sou um otimista nesse aspecto, porque a boa vontade, ela move montanhas, não é só a fé, a boa vontade move, basta ter vontade política. Eu vou dar um exemplo, respondendo a sua pergunta de forma rápida. Eu disse há pouco que falta vida. Para colocar vida, tem que colocar moradores. O centro, o Valongo, o centro, existem 3, 4 construções novas, torre da Petrobras, torres novas de escritórios Hotel. E tal. É necessário? É necessário. Agora, para o dia, está ótimo. Para a noite, fecham-se a porta do escritório, vão embora para suas casas, acabou a vida. Então tem que colocar vida. Por outro lado, quem gostaria de morar no centro de Santos? No estágio e na estrutura que ele se encontra hoje? Muito difícil. Como é que daria para colocar vida lá, criar estrutura? Eu acho, primeiro, o poder público.
uma base policial permanente, um quartel, alguma coisa, como tem aqui o 6º BPM no Canal 6, mas da Polícia Militar, porque por isso só já dá uma certa sensação de segurança e tranquilidade. Segundo, a iluminação. A iluminação é fundamental. Tem que ser tudo com luz branca, com luz bem clara e bem forte. Terceiro lugar, criar condições de escolas, para que novas escolas que fiquem abertas de manhã, de tarde e cursos à noite. Com os cursos à noite, você está gerando fluxo de pessoas. Quanto mais movimento você tiver lá, você vai ter comércios nas adjacências que vão ficar abertos, que vão servir ao estudante, ao universitário. Nós temos hoje, sei lá, 5, 6 universidades aqui em Santos, abrir campos novos, com novos cursos da tecnologia que não para de avançar, sair daquela mesmice, odontologia, direito, tal. Tem uma série de cursos técnicos, colégios embasados, conveniados com as universidades. Santos é excelência em termos de universidades. Então tem condições, sim. Claro que tem. Precisa se rever essa questão dos tombamentos, né? Mas isso é fundamental, mas isso é o que eu falei primeiro, é vontade política. Se houver vontade política, de quem? Eu não estou entrando no mérito, não tenho conhecimento técnico adequado, nem pessoal, para dizer que é o prefeito, que é o presidente da Câmara, que é o vereador X ou Y. Não. A vontade política é a vontade de toda uma população, e aí entra o que o Uriel sempre falou, nas poucas vezes que eu estive aqui, todas as vezes o Uriel bate nessa tecla, participação. Mas se não for fomentado, e aí eu vou pegar o gancho do Filete aqui, que disse acho que em off aqui pra gente, marca uma reunião às 3 da tarde de terça-feira, onde está todo mundo trabalhando e todo mundo precisa, claro que não vai ter participação popular. Vai o funcionário público da prefeitura, que ele vai ser dispensado, vai o interessado, o consultor, quem quer que seja, mas a população não pode participar, né? Não tem dúvida. Eu acho que o centro de Santos está engessado. A vontade política vem de tudo isso, de verificar isso e entender que tem que ser feito algo. Agora, e outra coisa, para os banqueiros e capitalistas, eu acho que é um grande filão, talvez o último filão a ser explorado para os próximos 20 anos. Quando eu disse que eu estou cético com o desenvolvimento da nossa cidade, é neste sentido, porque eu não vejo. O que nós temos? Indústrias? Nenhuma. Nós vivemos do quê? Do porto, mas o porto é federalizado. Ou se eu estou errado, os armazéns não pagam nem IPTU para a cidade. IPTU não. Né? Paga o ISS. O ISS paga. Sim, mas o IPTU não paga. Não. Está discussão. O bônus... tem uma discussão antiga, mas isso, sim, mas tudo bem. Mas a prefeitura estraga o caminhão, estraga a rua. Mas o que é o fato? O fato é que o ônus disso fica para a gente. Sim. Mas eu queria acrescentar um detalhe que eu considero importante. Nós tínhamos, muitos anos atrás, 4.000, 5.000 estudantes universitários. A universidade, na minha concepção, é o local onde as pessoas não apenas vão buscar o diploma, mas podem fazer pesquisas. Claro. Os temas mais abrangentes. Então, nós temos hoje mais de 40.000 universitários na nossa região. Nós mandamos muita gente lá estudar na USP, mas muita gente vem para cá estudar também. É a questão que se coloca. A associação comercial, a prefeitura, com seus organismos, né, vários organismos, as universidades para debater essas questões todas que nós estamos conversando aqui, inclusive o centro da cidade, e também não basta tão somente a gente pensar em colocar a segurança pública, que é importante, claro que é, mas o investimento no social. Nós temos no Morumbi, em São Paulo, uma associação especial lá de moradores que criaram esquemas de trabalho para molecadinha, em termos sociais, e aquele maestro também, João Carlos Martins, dá aula de música na favela Heliópolis, em São Paulo. Morumbi. Então é necessário que a gente pense nessa questão social também, porque no instante que você coloca essa molecadinha para fazer esporte, cultura, lazer e estudar,
ele fica sem a tentação de fazer bobagens. Está na rua. Não é Não, só para voltar a essa ou- coisa do centro histórico, o Filete lembrou bem que está engessado mesmo, você tinha que ter um outro tipo de legislação da questão dos tombamentos, porque num determinado momento da história daquela cidade, cabe você exagerar na dose aí das áreas de proteção e dos tombamentos. Chega um determinado momento que você precisa retomar aquilo e rever aquilo, tá certo? A casa onde nasceu, onde viveu José Bonifácio, ninguém pode mexer. A Catedral de Santos, o Coliseu, ninguém vai mexer. Onde viveu o pedreiro dele não interessa. Onde onde o barão, não sei das quantas, passou e tomou uma xícara de chá. Onde amarrava o cavalo, hoje está tudo caindo, não é? O empresário, vou até citar o nome dele, o João, da Designer Guerra, ele queria construir uma loja no centro, ele queria sair do shopping. Olha, é um exemplo. Vários ele chegou outros. lá, e o João é um cara dedicado, ele estudou legislação, bombeiro, tudo isso, né? O que aconteceu? Ele chegou lá, tinha 2 banheiros na casa, tinham que ter 6 pelo metro quadrado, né? Ele queria fazer certinho, tinha que ter uma matéria deficiente e tal. Ele falou, eu não consigo mexer aqui, fio tudo velho e tal. Ele não conseguiu, ele chegou até a comprar, acho que agilizou lá, mas quando ele foi ver o que a legislação mandava, ele não conseguia fazer, então engessou o centro. Eu acho que o Uriel e o César falaram muito bem. Se tivesse uma condição, por exemplo, podia fazer um prédio lá, como falou, para classe C ou D, mas com área de lazer no prédio, com tal como fizeram no morro. Agora o morro é habitado, quer dizer, de repente é um contrassenso o morro ser habitado, uma região que, por exemplo, cabe pouco carro, a logística da mobilidade urbana ali vai ficar ruim. Mas eu vou... já tem Sintra, por exemplo, trânsito danado. E você não construir no centro, ou seja, talvez no centro com uma área tal, mas só que você pega 10 casas lá, aqui foi amarrado o cavalo de Dom Pedro, aqui foi a namorada do filho do Zé Bonifácio. Aqui foi onde que ele parou o primeiro carro de Santos. Quer dizer, não dá. Então, nós temos que desengessar o centro. E isso não é uma crítica ao governo anterior, ao governo atual que quer melhorar. É que nós temos que desengessar aquilo ali, porque senão vai ficar como o Uriel falou, vai ficar uma área degradada a vida toda. Eu queria só colocar uma coisa... Cheio de cortiço, né? Nós não falamos dos cortiços. O Uriel colocou uma coisa com muita propriedade mais uma vez, mas que me fez lembrar. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos títulos mundiais de futebol nós temos? O Brasil tem? Em futebol? 5. 5. E quantos Nobéis? 0. Tivemos agora um título de um matemático. Isso. Né? Que dizem que... Um moleque no bom sentido. Exatamente. 19 anos, dizem 20 que anos. é um título, Nobel da matemática. Até superior, mais importante que o Nobel, porque nisso que ele conquistou, esse título que ele conquistou, não existe aí componente político e tal como o Nobel tem. Né? Isso. Agora, por que eu fiz essa pergunta? Quantos Nobéis nós temos? Por um detalhe, o que está faltando aqui? Você colocou num ponto. Pesquisa, cabeças pensantes. Nós não temos ninguém, nós temos marqueteiros. Em criatividade, o brasileiro é fantástico. Marqueteiro para político, marqueteiro para jogador de futebol, marqueteiro para tudo. O do Santos não foi muito bom semana passada. Aí que ele... O Odílio, deixou aberto o microfone. O Odílio, coitado, foi com dois maqueteiros lá e deixaram o microfone aberto. Deixaram o microfone aberto, ele falou, pensou que estava desligado. Mas eu queria colocar só, para não estender demais, uma contradição. Estamos fechando aí, Uriel. Fica aí você com uma contradição. A gente vê os imóveis que estão lá no centro caindo aos pedaços, o dono deles está ganhando o quê? Não é? Então, eu entendo que nada. Não é? Consequentemente, se houvesse alguma forma de estímulo para que aquilo fosse reaproveitado, é preciso discutir até nesse nível. Cara investir lá, o estímulo talvez tenha levado à indolência. O estímulo está isento do IPTU? Está caindo, eu não ganho nada, eu não vou reformar, está tudo caro. E eu não posso arrumar também? Não posso arrumar, não pode, então ninguém vai para lá, fica o centro vazio. Isso. César Antelo, prazer recebê-lo aqui, obrigado pela participação, até uma outra, viu? Valeu. Prazer foi meu, muito obrigado, estou sempre às ordens, obrigado a todos os seus ouvintes. Filete, sempre um prazer receber você aqui, obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado ao nosso Uriel Vilas Boas também, o Filete e o Uriel, os comentaristas da casa do programa, não é? Sempre conosco. E a você que nos acompanhou, obrigado. Siga aí com a programação da TV Santa Cecília, o painel regional de segunda a sexta, enquanto estiver no ar o horário eleitoral, às 10 para as 2 da tarde, com a reprise às 7h30 da noite. Sábado, 3 da tarde, domingo, às 5 da tarde. Tchau.